Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Silvio Navarro, e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Guilherme Fiuza continua de férias. Como os nossos programas não são mais transmitidos pelo YouTube, você pode acompanhar os nossos programas pela plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é exibido na plataforma vimeo.com/Revista Oeste. Então, se houver algum problema com o Rumble, o programa segue normalmente nesse outro canal. Hoje é 23 de janeiro de 2023. Confira os destaques desta segunda-feira. Lula vai à Argentina em sua primeira viagem internacional oficial. Em encontro com Alberto Fernandes, em Buenos Aires, ele defendeu a criação de uma moeda única para os dois países. Crise de confiança. O presidente da República demitiu o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, menos de um mês depois de assumir o cargo. Jair Bolsonaro e ex-ministra Damares Alves contestam acusações envolvendo a etnia indígena Yanomami. Isso e muito mais agora nesta edição de Oeste Sem Filtro. A Agência Brasil, produtora estatal de notícias, já entrou na onda do governo Lula e adotou a linguagem neutra. Em uma publicação no último dia 21, a manchete é a seguinte, abre aspas, parlamentares eleitos reúnem-se pela primeira vez em Brasília, fecha aspas. A reportagem trata do encontro que reuniu deputados federais e estaduais eleitos ligados ao movimento LGBT. Em vários trechos do texto, a jornalista da Agência Brasil faz uso da linguagem neutra. Ao final da notícia, a repórter explica, abre aspas, a pedido das parlamentares eleites, usou o dialeto não binário, fecha aspas. Para começar a nossa rodada de análise e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas, boa noite a Ana Paula Henkel. Ana, vale lembrar aqui a nossa audiência que o governo anterior tinha vetado o uso de linguagem neutra em projetos financiados pela Lei Rouanet. E agora a gente encontra, então, linguagem neutra usada em uma agência pública. Onde é que a gente vai parar com essa ditadura da linguagem? Bom, Paula, boa noite a todos. Brincadeira. Boa noite, meus queridos. Paula, nossa âncora do programa, mestre Augusto Nunes, estávamos morrendo de saudades. Craque Silvio Navarro, um beijo ao Fiuza, que segue de férias, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Boa semana a todos. Engraçado, né? Porque quando a Dilma era presidente, ela teimava que todos nós tínhamos que referir a presidente como presidenta. Era presidenta Dilma para lá, presidenta Dilma para cá, e agora volta. Agora é presidente, é presidenta, ou seja, essa gente está completamente perdida numa agenda ideológica que não faz o menor sentido para ninguém, mostra apenas um desrespeito com a nossa língua, que é muito rica, que é muito bonita, que é muito apreciada até aqui nos Estados Unidos. Todos sabem que é uma língua complicada no sentido dos verbos também, no uso da forma como nós colocamos e estruturamos as nossas frases. Não é uma língua fácil como o inglês. E o desrespeito às nossas tradições, à nossa própria história. Ou seja, o que a esquerda prega é exatamente isso, é desrespeito às boas tradições, a história, tentar apagar a história é uma coisa que eles fazem muito. Eles adoram queimar livros, condenar livros, derrubar estátuas, tentar trocar de nome ou pelo menos ignorar personagens históricos. Para vocês terem uma ideia, Paula, aqui no distrito, lá em cima de São Francisco, distrito da Nancy Pelosi, que é a líder democrata hoje na Câmara, líder da minoria, né, já que os republicanos tomaram a Câmara, eles pediram lá no distrito escolar para trocar o nome de uma escola que se chama Abraham Lincoln, porque Abraham Lincoln foi um presidente racista. Acreditem se quiser, o presidente americano que passou aí pela Guerra Civil,
exatamente para libertar os escravos americanos, eles colocam como racista. Então, é isso que a esquerda global hoje prega e que o Brasil não está longe dela, desvirtuar as tradições, a história, de todo o contexto de cada nação. E no Brasil isso não seria diferente. Boa noite, Silvio Navarro. Aqui no chat, o Alcief Neto diz o seguinte: além de acabar com o país, querem acabar com a nossa língua portuguesa. Linguagem neutra, então, numa agência estatal. Pois é. Boa tarde, Paula Leal, nossa âncora, mestre Augusto Nunes aqui, de volta, dividindo a bancada comigo e para a querida e craque Ana Paula Henkel. Também boa tarde, sobretudo, a você, essa audiência maravilhosa que nos acompanha nas tardes aqui no Oeste Sem Filtro. Veja, Paula, o meu comentário poderia se resumir em uma frase. O artigo 13 da Constituição Federal determina que a língua portuguesa é a língua oficial da República Federativa do Brasil. Ponto. Agora, se discutir a tal da linguagem neutra, inclusiva, não binária, pode-se dar o nome que quiser a tudo isso, é muito complicado num país que, segundo a PNAD 2019, tem 10 milhões de pessoas com 15 anos de idade ou mais analfabetas, que sequer falam a língua pátria. Então, eu acho que começa muito mal um governo que está preocupado com esse tipo de agenda ideológica em seus veículos de comunicação oficial, quando deveria estar preocupado desde o primeiro dia de governo com a educação, com o Enem, deveria estar preocupado também com a Secretaria de Alfabetização, que este governo começou eliminando. O Brasil não tem mais a Secretaria de Alfabetização, que foi tirada. Veio do governo Bolsonaro, o secretário era o Carlos Nadalim, e foi eliminada nesse governo. E eles estão preocupados com linguagem neutra. Eu estou preocupado com os analfabetos, que são 10 milhões, segundo a última PNAD. Eu acho que isso resume, Paula. Boa noite, Augusto Nunes, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios do Oeste Sem Filtro. Você que eu sei que é um amante da língua portuguesa, como é que você se sente ao ler uma reportagem escrita por um jornalista, escrito parlamentares eleitos? Qual a sensação? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Paula, estava com saudade da nossa âncora. É craque mesmo, né? O Silvio Navarro, meu irmão, vou aderir. Aí a definição que é perfeita. Boa noite, minha querida parceira Ana. E boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que isso é coisa de analfabeto, né? Combina com a presidência da República ocupada por um analfabeto funcional. O Lula tem a memória tão frágil como quando convém, que ele esqueceu que assinou o tratado, né? Que estabeleceu novas regras aí para gramaticais, para a língua portuguesa. Ele assinou com o então presidente de Portugal, isso está em vigor. E lá não se prevê esse todes, que aliás é a única palavra em que eles são fluentes. Reparou? Eles ainda não resolveram esse problema do presidente, né? A presidente que lutou tanto para ser presidenta, agora volta a ser presidente. Como é que fica jornalista? Jornalista e jornaliste. Eles só sabem falar todes. No convite para a festa de reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, eles já usaram. No texto do convite está lá, todes. Eles adoram esse negócio aí. O Brasil tem mais de 10 milhões. Parece que 10 milhões de analfabetos irreversíveis. Acabaram os cursos de alfabetização de adultos, tal, não tem recuperação. São brasileiros com mais de 15 anos e não tem volta. Vão morrer analfabetos. Tem, somados os analfabetos funcionais, os que não sabem fazer conta além do 2 mais 2, ou talvez nem isso, os que não sabem conjugar sujeito e verbo nem a pau. Somando essa turma, que praticamente só assina o nome, você chega a um número pavoroso, né? 40 milhões. E essa turma que se queixa da discriminação, que é essa tudo é LGBT, E, X, cada dia tem uma letra a mais, eles querem uma língua deles, né?
é deles. Eles estão usando para identificar o gueto que eles pretendem exterminar, em tese. A esquerda antiga era imbecil também, mas era mais compreensível. Eles acreditavam no Stalin, achavam que era um homem bom, guia genial dos povos. Eles acreditavam que o Muro de Berlim jamais cairia, né? Que a ditadura do proletariado era a antessala do paraíso, etc, etc. Esta agora é muito ridícula. É muito ridícula. Um país que não sabe, não conhece a língua. E eles não conhecem. Nós sabemos disso até porque vivemos recrutando pessoas para o jornalismo, que é uma profissão que exige o quê? Saber escrever. É raro encontrar quem domine o português, e esses caras querem inventar uma outra língua, que eles que desconhecem a língua oficial de hoje. Por que eles não vão fazer alguma coisa mais útil? E aí o Lula vem e também admite que isso é o certo, se ele não domina a língua do país que ele governa. O Lula primeiro deveria aprender a língua o português falado no Brasil, antes de assinar qualquer tratado ou antes de pensar em qualquer todes da vida. Então vão todos estudar primeiro a nossa língua, que está precisando de mais carinho. Está usando isso aí o Pimenta, né? O Montanha. Esse é a EBC, no caso, né? Então, mas ele está tentando... Está todo mundo debaixo da área de comunicação. Fazer esse negócio todo. O Pimenta também, além da própria assinatura, né? E o codinome ele já esqueceu, Montanha. O Pimenta não sabe conjugar, não sabe juntar sujeito e predicado. Tá? Aliás, nem sabe o que é predicado. E está aí, né, introduzindo uma nova língua e novos conceitos. Ele agora oficializou a palavra golpe em vez do impeachment da Dilma, né? Então, eu estou comunicando ao Supremo que ele está chamando o Supremo de golpista, porque a sessão que aprovou o afastamento da Dilma foi presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, em parceria com o senador Renan Calheiros. Ele foi bastante gentil com a presidente afastada, porque fatiou o impeachment e permitiu que ela mantivesse os direitos políticos. Portanto, quem aplicou o golpe foi também o Supremo, já que, segundo o ex-presidente Luiz Fux, mexeu com um, mexeu com todos. Então está começando bem o Pimenta, né? Está justificando o codinome. Só fazer um adendo. Tem um outro ponto também, rapidinho, Silvio, que é eles que falam que protegem as minorias, né? Isso é uma ação extremamente segregacionista, eu diria, porque como você faz com as pessoas cegas, as pessoas deficientes, ou que têm alguma deficiência no aprendizado, isso tudo você segrega, você exclui essas pessoas de entender a nossa verdadeira língua portuguesa e confunde quem não precisa de confusão, e sim de um ensino básico e de um ensino eficiente e sério da nossa língua. Eu queria só fazer um adendo para quem quiser entender um pouco melhor desse tipo de polêmica e o estrago que isso provoca na educação de um país e num país. O exemplo da Argentina, aqui do lado, que aliás falaremos muito sobre a Argentina hoje, porque o presidente Lula está lá, é um grande exemplo. Isso tentaram impor esse tipo de linguagem neutra na Argentina. Teve um vídeo que circulou, um vídeo no TikTok, de que uma menina conversa com o pai durante um jantar em Puerto Madeiro e o pai dá uma bronca nela e fala: filha, você não pode falar pizza, milanese. E aí surge uma grande polêmica, porque a Buenos Aires se rebela contra isso, a secretaria, para dizer, e aí mérito à então secretária de Educação, que ela diz: eles não sabem falar espanhol, eles não sabem falar o castelhano, vocês querem impor uma nova língua a eles? Se eles tiverem que aprender uma outra língua, eles devem aprender inglês, só que eles ainda não dominam sequer a língua pátria. Então isso provoca uma disfunção e vai para dentro, acaba embutido no livro didático, na sala de aula. É um grande problema, um problema que custa muito caro.
Porque todo mundo procura, né? Gente normal, em países normais, eles procuram facilitar a comunicação usando, por exemplo, uma língua universal, que já foi o francês, hoje é o inglês, e também tentando fazer com que um país dividido em dialetos fale uma língua só. Né? A Espanha sofre com isso. Você tem o dialeto catalão, você tem outros dialetos e Basco, galego. O espanhol, né, é a maneira de fazer com que todos usem uma linguagem comum. Aqui estão tentando criar um dialeto e você tem de olhar os dicionários, como a nossa Constituição. Eles não admitem o todes, não está dicionarizado. Pelo menos os dicionaristas com a cabeça em ordem, com mais de 5 neurônios, não oficializaram isso aí. Sérgio Buarque de Holanda não ia aprovar. Né? Pois é. E agora eles vêm com essa de todes. Vão todos procurar alguma coisa útil aí a fazer e para de perturbar o pobre português. Agora, 18 horas, 1 minuto, e a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, instituiu um departamento de promoção da liberdade de expressão que será responsável por fiscalizar peças de desinformação e promover políticas de igualdade social. Dentro dessa estrutura, haverá uma coordenação geral de liberdade de expressão e enfrentamento à desinformação, uma coordenação de políticas para a liberdade de expressão e enfrentamento à desinformação, uma coordenação geral de promoção da diversidade e pluralismo e uma coordenação de políticas de promoção da diversidade e pluralismo. Silvio Navarro, me ajuda aqui com essa quantidade aí de novas coordenações dentro dessa estrutura, né? São 4 estruturas dentro de um departamento de liberdade de expressão para fiscalizar conteúdo. Vale lembrar, a gente já deu aqui no programa, né, que a Advocacia Geral da União criou a tal Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia com o suposto objetivo aí de combater a desinformação. Peço que você explique qual seria o objetivo de se criar aí tantas medidas, né, para monitorar conteúdo para supostamente, em nome, né, de uma liberdade de expressão. Ô Paula, isso está cada vez mais parecido com o DIP, né, do Estado Novo, na era Vargas, por exemplo, que você tinha exatamente nesses moldes um departamento para cuidar do que pode ou não ser dito, da forma como pode ser dito e, sobretudo, um Ministério da Verdade. É disso que se trata, é isso que nós estamos vendo acontecer no Brasil em diferentes autarquias, em diferentes órgãos do governo, seja na AGU, o grande guarda-chuva da Advocacia Geral da União, do Jorge Messias, o Bessias, seja no Paulo Pimenta, que chefia a SECOM, com largas verbas de publicidade. Então aí também é que eu queria entrar nesse ponto, Paula, porque veja, quando a gente fala da SECOM, nós estamos falando de distribuição de dinheiro para veículos de comunicação, para agências de comunicação. Então, ou seja, quem tem o dinheiro está dizendo o que pode ou não pode ser publicado. Ou a gente tem aí um controle econômico da informação também, né? Eu acho que esse é um ponto a ser olhado com muita atenção, né? O controle econômico da informação partindo das mãos do Estado. E aí, Ana, o que dizer desse Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão? São 4 coordenações criadas aí para combater supostamente a desinformação. Como é o nome mesmo, Paula? Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão, responsável por fiscalizar peças de desinformação e promover políticas de igualdade social. Ah, que lindo, né? Os nomes são lindos e tudo em defesa da democracia. Para salvar a democracia, eles querem exatamente acabar com a democracia, acabar com a Constituição, com os pilares jurídicos de uma nação séria, né? Se é que nós conseguimos chegar perto do âmbito da seriedade jurídica. E quem decide o que é desinformação? Esta é a grande questão. É só olhar os últimos 2 anos. Quem decidiu o que era desinformação sobre a pandemia, por exemplo?
Questionava o lockdown, a ciência do lockdown, porque não existe ciência nenhuma no lockdown, era tido como propagador de fake news, negacionista. Quem questionou as vacinas, médicos, eu não estou falando nem de jornalista, médicos que trabalham com vacinas há 30, 40 anos. Tem o Dr. Kuldorf aqui nos Estados Unidos, o Dr. Jay Bhattacharya de Stanford, Dr. Peter McCullough, todos eles questionando a celeridade de colocar uma vacina numa vacinação em massa no mundo sem ninguém poder questionar. Se questionasse desinformação, fake news, negacionista. E isso aconteceu durante 2 longos anos, pois agora aqui nos Estados Unidos os casos de miocardite estão aumentando de uma forma assustadora. O próprio CDC agora já pediu para as pessoas terem calma, vamos estudar, porque os números estão realmente alarmantes. E aí? Quem paga pelos cancelamentos, pelos assassinatos de reputações durante 2 anos? Esses médicos tiveram contas das redes sociais derrubadas, no YouTube derrubadas, por causa do quê? Por causa da palavrinha desinformação. E aí, quem é que decide? Quem vai decidir o que é desinformação? É o Ministério da Verdade, de 1984. Nunca um livro foi tão atual. Na verdade, parece que a turma, a nova esquerda global, e aí a gente vai incluir também a esquerda no Brasil, eles estão usando 1984, de George Orwell, como um manual. Exatamente o que estava ali, eles estão aplicando na realidade. E aí, Augusto, você mencionou o nome do chefe da SECOM, Paulo Pimenta, está aí agora, criou um órgão de fiscalização de conteúdo. Pois bem, eu acho que ele deve se matricular urgentemente num curso de português. Ele quem redigiu esse negócio aqui. A melhor maneira de enfrentar, eles precisam enfrentar a desinformação sobre regras de português, ainda vigentes. Vamos lá. Ele diz que haverá uma coordenação geral de liberdade de expressão e enfrentamento à desinformação, com crase. Olha aqui, o dicionário informa o seguinte, é enfrentamento de alguma coisa que existe, enfrentamento da desinformação, de desinformação, não existe enfrentamento a. Quem escreve enfrentamento ao, enfrentamento a, é uma besta quadrada. Está aqui. É o caso do redator, está aqui entre aspas. Nós estamos apenas, a Paula está lendo o que eles escreveram. Então aí vem, uma coordenação de políticas para a liberdade de expressão e enfrentamento à desinformação, de novo, uma coordenação geral de promoção da diversidade e pluralismo. Olha aqui, quando vem uma palavra, quando vem um termo feminino e um masculino, o masculino é que determina a regência. Ele vem na frente. Não pode ser... Você tem que escrever assim, ó. Para a liberdade de expressão, uma coordenação geral de promoção da diversidade e do pluralismo. Você não pode abranger o pluralismo com pela palavra feminina, diversidade. Isso é coisa de besta quadrada, repito. E mais, aí depois vem coordenação de políticas de promoção da diversidade e pluralismo. Tá. Como é que é isso? Políticas para a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é muito simples. Todos têm direito a expressar o seu pensamento. Ponto. É isso. Se alguém ultrapassar qualquer fronteira que separa o que é possível dizer do que se transforma em crime, ou pode ser transformado em crime contra a honra, abre-se um processo, uma ação, você entra com uma ação penal, processa o cara e tenta condená-lo. Só isso. O que significa, então, de políticas para a liberdade, para a promoção da liberdade? É o seguinte, o que eles estão querendo é arrumar emprego. Vamos simplificar as coisas. Tá? Repito, o programa social mais bem sucedido da era PT é o programa Desemprego Zero para a Companheirada. Alguém aí conhece qualquer militante
petista desempregado, eu não conheço nenhum. Eu não conheço nenhum. É como o entrevistador do Ibope, né? Eu nunca vi. Ninguém vê. Datafolha. Alguém me apresente um petista desempregado que eu encaminho para empregar o diretório mais próximo aí do PT. Então, para de cinismo, né, e para de lidar com o que não sabe, contrata um revisor, porque o Montanha, que é o codinome aí do Paulo Pimenta, já não vai mais conseguir ser alfabetizado, e torne as coisas menos ridículas e menos patéticas, né? Porque quem escreve uma coisa dessas não sabe com o que está lidando, né? Em que mundo vive. Só quer ganhar dinheiro no fim do mês e dar 20% para a caixinha do PT. O Augusto está comentando erros de português. A gente falou na notícia anterior, comentamos a respeito da linguagem neutra. Nós resgatamos aqui um vídeo do início do mês de alguns ministros que tomaram posse usando aí, fazendo uso da linguagem neutra. A gente resgatou aqui para a gente dar uma olhada. Boa tarde a todas, a todos e a todes. O Brasil voltou a respirar. Boa noite, gente. Boa noite a todos, todas e todes. Boa noite a todos, a todas, a todes. E agora, o momento que todos estávamos esperando. Neste momento, convidamos todas, todos e todes para, em posição de respeito, ouvir a execução do hino nacional brasileiro. Convidamos a todos, a todas e todes a se colocar em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Isso aí, Augusto. Eu me confesso analfabeto, né, nessa linguagem. O todes não veio para substituir o todos e todas? Não. Não sei. Exato. Não era isso aí, Ana? É uma boa questão, é uma boa questão, exatamente. Pois é. O todes é para englobar tudo. Aí você tira o todos, tira o todas e o todes é todo mundo. É, porque senão fala todos. Que na verdade é o todos. Que é o né? Então ele era todos os homens, todas as mulheres e todas quem? Aí eu vou discriminar. Aí eu sou homofóbico. Eu acho que você pode estar inaugurando uma nova carreira, talvez, né? De tradutor de linguagem neutra. Isso é bom. Eu traduzia, nunca consegui traduzir o de um mês, né? Mas eu me esforcei. Agora, se vai ficar só pagando esse pedágiozinho ideológico, só no início do discurso, por que não troca tudo? Ministério de Cultura. Troca tudo. Se eles acreditam nisso, nessa palhaçada, eles têm que trocar tudo. É isso aí. Bom, agora 18 horas 13 minutos, estamos ao vivo na plataforma Rumble, mais de 32 mil pessoas nos acompanhando. A gente convida você a se inscrever na plataforma. Já alcançamos mais de 102 mil inscritos aqui no Rumble. Lembra que a gente tinha lançado a nossa campanha de 100 mil até sexta-feira, já ultrapassamos e agora a gente lança a nossa nova campanha para chegar a 160 mil até o final da semana. Para isso a gente precisa do seu apoio, para você se inscrever naquele botãozinho verde que fica ao lado escrito follow, é só clicar ali para você se inscrever, deixa o seu like, o seu comentário, participe do chat, é muito importante para a gente. E também quero aproveitar para fazer um convite a você que está acompanhando aqui o programa Oeste Sem Filtro, para participar da nossa enquete no site da revistaoeste.com. A pergunta é: você é a favor da criação de uma moeda única? O assunto foi discutido hoje pelos presidentes Lula e Alberto Fernandes na Argentina. Corre lá no site revistaoeste.com e participe. A votação encerra hoje às 19 horas e nós vamos divulgar o resultado logo mais ao final aqui do programa Oeste Sem Filtro. Então é só entrar no site revistaoeste.com para poder participar aqui da nossa enquete. Nós vamos comentar, claro, esse assunto aqui no programa, esse e muito mais ao longo da nossa programação aqui no Oeste Sem Filtro. O presidente Lula demitiu no último sábado o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda.
A medida ocorre em meio à crise de confiança do governo nas Forças Armadas. Arruda estava no Exército desde 28 de dezembro e foi indicado por Lula, segundo a tradição da instituição, pela qual o oficial mais antigo deve ser escolhido para o comando. Logo depois de anunciar a demissão de Arruda, o governo comunicou que o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva é o novo comandante do Exército. Silvio Navarro, e aí? Qual foi, talvez, o motivo aí da exoneração do general Arruda, né? Paula, veja, a gente não sabe exatamente qual é a dimensão dessa crise na caserna entre militares de uma ala A e de uma ala B. Aliás, o que a gente ouve é muita especulação nesse sentido, especialmente partindo de comentaristas políticos, nas páginas de jornais. As pessoas não têm a real dimensão do que acontece dentro da caserna. E isso também em outras forças, como, por exemplo, a Marinha, onde parece aparentemente haver um alinhamento um pouco maior com o governo anterior, do presidente Jair Bolsonaro, ou na aeronáutica. Não sabemos exatamente. Sabemos sim o discurso. Acompanhamos o discurso do novo comandante do Exército e a fala do Lula hoje, já na Argentina, de que ele pensa exatamente como o Lula pensa, né? Diz, ó, o meu comandante pensa exatamente como eu penso. Então, isso daria alguma dimensão. Mas essa crise do PT com as Forças Armadas, isso vem de longe. Isso basta lembrar como começou o governo Lula I, né? O primeiro-ministro da Defesa do governo Lula, José Viegas, durou pouco, houve uma crise com militares e o José Alencar, então vice-presidente da República, foi colocado na função de ministro da Defesa para apagar um incêndio. Na sequência, o Lula colocou o Waldir Pires, baiano, que foi governador da Bahia e tinha sido conselheiro do João Goulart. Então isso já diz muito sobre quem era o Waldir Pires. Outro problema com os militares agravado, então, pela crise aérea de 2007, quando caiu o avião da TAM aqui na cidade de São Paulo. E o Brasil viveu um grande apagão aéreo. Isso veio um ano depois, na sucessão de um outro acidente aéreo do avião da Gol 1907, que caiu na região da Serra do Cachimbo, né? Bom, dito isso, o que aconteceu? De novo, José Alencar foi colocado ali para apagar essa crise com militares. Então, sempre existiu esse ruído. Isso vem, evidentemente, da transição do regime militar até 1985 e o governo Sarney. Mas eu queria resgatar aqui, Paula, olha só, uma frase recente do José Genuíno, todo mundo sabe quem foi o Genuíno, foi guerrilheiro, guerrilha do Araguaia, foi presidente do PT, só caiu da presidência do PT por causa do mensalão em 2005, e o Genuíno disse recentemente, uma das últimas entrevistas, parafraseando o companheiro José Dirceu, tá? Abre aspas, não podemos conciliar com o alto comando das Forças Armadas. E nessa mesma entrevista, disponível no site do PT e também copiada por outros blogs de esquerda, ele fala que não deve, ele prega que não há diálogo com as Forças Armadas e que o poder deve ser civil, os militares devem sempre estar abaixo do poder civil. E claro que o ministro da Defesa seja um civil. Essa foi a primeira decisão que o Lula tomou já na largada do seu governo, colocando José Múcio Monteiro, que dizem tem um bom diálogo com as Forças Armadas para não repetir erros do passado. Então, a profundidade dessa crise na caserna, a gente não sabe a real extensão. Talvez só um militar de longa carreira e alta patente para descrever. O senador eleito e ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, comentou a demissão do comandante do Exército, general Júlio César Arruda. Em entrevista à Folha de São Paulo, disse que o governo Lula quer alimentar uma crise nas Forças Armadas. Abre aspas, se o motivo foi tentativa de pedir a cabeça de algum militar sem que houvesse investigação, mostra que o governo realmente quer alimentar uma crise com as forças e, em particular, com o Exército. Isso aí é péssimo para o país, fecha aspas. Então, a declaração de Hamilton Mourão, Ana Paula Henkel. Essa frase aí de Hamilton Mourão vai ao encontro do que disse aí Silvio Navarro de uma crise entre o PT e as Forças Armadas, que não é de hoje, né? Não é de hoje. A gente tem que olhar para esse governo não apenas como o terceiro ou quarto tempo, né? Terceiro tempo, se você colocar Lula, Dilma e metade Dilma, terceiro tempo do PT. Mas agora eles vão tentar tapar os buracos que ficaram
de alguma maneira, expostos nas outras administrações e que trouxeram, de algum modo, algum dano para as administrações petistas, para os esquemas de corrupção, para o aparelhamento do Estado, seja no legislativo ou no judiciário. Então, esse terceiro tempo, essa nova administração do PT, muita gente fala, não, vai ser mais do mesmo. Não vai ser mais do mesmo, vai ser mais do mesmo com requintes de crueldade, com requintes de vingança. E nós sabemos muito bem, só olhar as páginas de qualquer livro de história, que qualquer boa ditadura, seja aquela sanguinária ou aquelas que são mais silenciosas, mas que nós sabemos muito bem como elas operam no cerceamento da liberdade de expressão, no cerceamento das liberdades constitucionais, dos direitos constitucionais das pessoas, é preciso que eles tenham, esses ditadores, esses tiranos, eles tenham um exército aparelhado, também algumas peças dentro das Forças Armadas aparelhadas e na mesma engrenagem que essas administrações. Mas como o Silvio muito bem colocou, nós não sabemos a dimensão dessa crise dentro das Forças Armadas, porque é uma instituição muito fechada que tenta passar uma aura de apartidária, mas que lá dentro são seres humanos e que têm, lógico, suas preferências políticas e a gente vai acompanhar isso muito de perto. Lembrando que agora o ex-vice-presidente estará em outro caminho político no Brasil e, com certeza, nesse outro caminho, ele vai trazer esse conhecimento de estar dentro das Forças Armadas. E aí, Augusto? Bom, vou fazer alguns registros históricos aqui. O Brasil, entre 1920 até os anos 80, então, mais precisamente até os anos 70, teve a influência muito forte no Exército da geração dos tenentes dos anos 20, que eram políticos. Eles se uniram num movimento contra o governo Arthur Bernardes e a partir daí surgiu o que se chamou de Partido Verde Oliva. Esse partido era liderado, assim, não era um partido, evidentemente, era um grupo, um movimento, mas os tenentes, eles eram liderados por personagens que eram chamados anfíbios. Eles desempenhavam atividades políticas, como, por exemplo, governavam um Estado. Em seguida, reassumiam um comando de tropa. Voltavam à vida política. Faziam esse movimento que confundia tudo porque isso fez com que o Exército interferisse permanentemente na política brasileira, as Forças Armadas. Isso acabou numa decisão muito acertada do presidente Castelo Branco, em 64, ele viu como militar que você não pode ter os anfíbios porque um governador, caso do Cordeiro de Farias, governou Pernambuco, Rio Grande do Sul e neste mesmo período ele comandou tropas da FEB na Itália. Então fica tudo muito confuso. Um político que tem comando de tropa não é bem um político comum. Isso fez com que o Exército fosse se tornando progressivamente profissional nos últimos anos, o que incomoda ao PT, como incomoda a todo partidário de ditadura que sabe que para você garantir o poder total, poder totalitário, você precisa acabar com a independência do Supremo e do Exército. O Zé Dirceu, sempre com a franqueza imbecil, né, que o caracteriza, confessou numa entrevista, logo depois de encerrada a primeira fase da era petista, ele disse que o erro do PT foi um dos grandes erros do PT foi não ter promovido oficiais simpáticos ao partido, que existem. Se isso começar a acontecer, nós estaremos assistindo a um dos passos mais evidentes dados por um partido que pretende assumir o poder sem
nenhum tipo de oposição. É o que aconteceu na Venezuela. O Chávez comprou a alta oficialidade. Ele nomeava, dava um salário absurdamente alto para o general, que ele tinha nomeado, e entregava uma fatia do poder que garantiria riqueza aí pelo resto da vida. Então o exército ficou sob controle, hoje sob controle do Maduro. Se é isso que o Lula pensa, é hora de os generais e os oficiais reagirem a essa tentativa de politização do exército. Isso aí é um inferno. Como ficou provado, o fim dos anfíbios trouxe a pacificação dos quartéis. Eles estão chamando agora de intentona o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Intentona, esse pessoal precisa ir mais ao dicionário, né? Intentona significa o quê? Uma série de levantes, sublevações em quartéis. Não houve nada disso dia 8. Não houve nenhum quartel sublevado e, sobretudo, não houve assassinatos de militares praticados por militares, como na intentona comunista de 1935, chefiada pelo Luiz Carlos Prestes. Então, intentona, eles já estão metendo o exército aí no meio. Não é intentona. O que aconteceu foi uma baderna condenável por todos os aspectos e que precisa ser apurada. Mas eles estão dizendo isso porque eles já estão querendo acusar de registrar um golpe que não houve e estão querendo dizer que oficiais bolsonaristas, que é a maior ofensa que eles podem assacar contra alguém, agiram e, portanto, oficiais lulistas precisam reagir. Isso é coisa de golpista. Quer complementar, Silvio? Trazer um adendo que uma reportagem no final de semana do Globo, Organizações Globo, informou que há sim um estudo dentro do Ministério da Defesa para a criação de uma Guarda Nacional, que não seria formada por integrantes do Exército. Seria uma guarda submetida à Presidência da República exclusivamente. Isso só pode ser promovido no Brasil por meio de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, tem que passar pelo Congresso Nacional. O caminho não é tão simples, mas o presidente Lula quer sim ter a sua própria guarda pretoriana. Isso está muito claro e foi noticiado pelo Grupo Globo no final de semana. Como na Venezuela, né? Existe algo parecido. Agora, 18 horas e 27 minutos. Quero convidar você mais uma vez a participar da nossa enquete no site revistaoeste.com. Você é favorável à adoção de uma moeda sul-americana comum? Corre lá no site para responder, é rapidinho. Essa enquete também está lá no Twitter da Revista Oeste para você também participar e a gente dá o resultado final logo mais no final aqui do programa Oeste Sem Filtro. Bom, e o governo Bolsonaro vem sendo culpado nos últimos dias pelo atual governo de abandonar a população indígena. O assunto veio à tona depois da divulgação de imagens de Yanomamis desnutridos em um território em Roraima. Jair Bolsonaro disse que é mais uma farsa da esquerda. O ex-presidente divulgou alguns dados, abre aspas. De 2019 a novembro de 2022, o Ministério da Saúde prestou mais de 53 milhões de atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais, fecha aspas. Os dados são do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS. A senadora eleita Damares Alves, do PL do Distrito Federal, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Bolsonaro, também se pronunciou sobre a situação dos Yanomamis. Disse que, diante de tantas mentiras espalhadas nos últimos dias, precisava esclarecer algumas coisas. Informou que o Ministério esteve no território inúmeras vezes para levantar informações e que ofícios foram enviados aos órgãos responsáveis para solicitar atuação. Relatórios das equipes técnicas informaram as providências. Damares disse ainda que a desnutrição entre crianças indígenas é um dilema histórico e foi agravado pelo isolamento imposto pela pandemia. Ana Paula Henkel. A gente vai mostrar agora algumas capas de publicações jornalísticas e as datas mostram que os problemas enfrentados pelos Yanomamis acumulam pelo menos 3 décadas. Entre 2008 e agora a gente está exibindo aí algumas reportagens com
Datas de 2016, 2015. Depois vai lentamente. Publicações jornalísticas 2013. Isso. Acho que poderíamos ler, Paula, para quem não está no assistindo. vídeo, só nos ouvindo. Isso. Boa, então a gente começa, vamos manchetes. lá. 2011, com alta do ouro, reserva Yanomami enfrenta invasão de garimpeiros. Essa de 2016, novas imagens mostram tribo isolada ameaçada pelo garimpo na Amazônia. Agora de 2015, líder indígena denuncia garimpo ilegal na terra Yanomami, em Roraima. Essa é de 2017. Estamos tomando água poluída de mercúrio. O povo Yanomami vai sumir. Bom, a gente resgatou aqui algumas, mas tem várias aí de todo esse período, mostrando que essa é uma problemática triste, uma realidade que o Brasil enfrenta, mas não é de hoje, né, Ana? Não é de hoje, e os nossos indígenas eles têm enfrentado muitos problemas, e quem teve coragem de colocar o dedo aí nesse vespeiro e mostrar a realidade dos nossos indígenas foi a então ministra Damares Alves. Ela foi muito criticada. Eu estive em 2019 no CIPEC em São Paulo, e a Damares, ela foi até o CIPEC dar uma palestra. O então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também estava lá. Outros políticos renomados aqui dos Estados Unidos, republicanos, e havia um esquema de segurança muito grande, não apenas no evento, mas nas pessoas, nos indivíduos. Eu confesso, Paula, que eu nunca tinha visto um esquema de segurança tão grande quanto o que eu vi com a ministra Damares. E depois eu fui questionar, encontrei a ministra e conheci e perguntei, falei, nossa, o esquema de segurança em torno da senhora é uma coisa impressionante. E ela me contou, relatou das ameaças de morte que ela recebia de maneira assim, quase que diária. Como ela, às vezes, simplesmente a equipe de inteligência dela tinha que falar, ministra, a senhora tem que colocar as roupas aí na mochila e temos que sair desse hotel e ir para outro hotel, porque era uma constante ameaça, exatamente por ela ter pensado problemas que durante muitas décadas eles foram empurrados para debaixo do tapete, né? Não, deixa para lá, não tem nada que ver aqui. Mas, na verdade, essas pessoas, não apenas os indígenas, mas negros, homossexuais, pessoas da periferia de muitas cidades no Brasil, as pessoas sem saneamento básico no Brasil, elas foram usadas como peões em massa de manobra desses esquemas, dessas narrativas petistas. Mas agora, nos últimos 4 anos, parece que o Brasil era uma Suíça durante 13, 14 anos das administrações petistas, e em 4 anos virou uma coisa, o Afeganistão, até pior, né? Um país subnutrido da África. E agora eles precisam exatamente trazer essas narrativas de volta para coroar o caminho da impunidade que eles tiveram voltando à cena do crime, como o Geraldo Alckmin diz. E, claro, assim como aconteceu aqui nos Estados Unidos, os próximos 2 anos no Brasil, o nome do presidente Bolsonaro, de seus ministros, eles serão falados exaustivamente, até como cortina de fumaça para os desmandos que esse governo vai apontar com certeza. Silvia Navarro, a gente mostrou aqui algumas publicações jornalísticas antigas e a gente recuperou alguns números, porque entre 2008 e 2014, período em que o Brasil foi governado pelo PT, 419 crianças morreram de desnutrição no Brasil. O número representa 55% de todas as mortes por desnutrição infantil registradas no país. Durante esse período, as informações são do levantamento da Secretaria Especial de Saúde Indígena, órgão do Ministério da Saúde, o que mostra que esse problema realmente é antigo, é sério e precisa ser enfrentado. Perfeito, Paula. Veja, em primeiro lugar, é importante dizer que trata-se de um tema delicadíssimo, né?
você vê qualquer pessoa em situação de subnutrição, qualquer pessoa desnutrida, passando fome ou com falta de assistência de saúde por alguma razão, sobretudo se for uma criança indígena, isso choca qualquer um e deve chocar e deve ser combatido. Agora, o que é que acontece num cenário como esse dos Yanomamis? Primeiro é importante lembrar do que se trata aquela região. É uma região praticamente maior, é maior do que Portugal, por exemplo, aqui fazendo uma conta rápida, onde vivem cerca de 25 mil indígenas. A maior parte dessa terra fica na Venezuela e a gente sabe exatamente a situação que a Venezuela vive hoje quando o tema é fome e miséria. Outro detalhe importante, é uma região de selva, uma região amazônica, de difícil acesso. Mais um detalhe, não é a primeira vez, como você bem cita, que a questão Yanomami vem à tona. E se a gente for recordar um pouquinho mais, todo mundo vai se lembrar, por exemplo, quem tem aí alguma idade, 2005, por exemplo, antes de estourar o mensalão, março de 2005, tem uma crise em Dourados, fica 250 mais ou menos quilômetros de distância de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e mortes de crianças indígenas ali naquela região. Quem era o presidente da República? Lula. Quem era a ministra? Marina Silva, né? Quem governava o país? O PT, e havia morte de índios. A FUNASA não trabalhava bem. Houve uma CPI na Assembleia do Estado para investigar esses casos. Produziu um relatório com 10 anexos, 10 mil páginas e concluiu que faltava recurso, distribuição adequada de recursos por parte do PT. O que acontece, e aí a Ana usou muito bem a expressão cortina de fumaça, é que essas imagens rodam o mundo, rodam as páginas dos principais jornais internacionais, aqui no Brasil produzem o barulho que estão produzindo, está todo mundo acompanhando, emissoras de televisão, jornais, portais de notícia. Mais uma vez eu faço aqui um parêntese, não se trata de minimizar nenhuma criança subnutrida, nenhuma situação de risco, não, tem que ser atendida e com emergência, e já foi, porque os aviões da Força Aérea Brasileira já pousaram ali na região, levando medicamentos e alimentos. Mas essas imagens rodam o mundo e o Lula aparece ali com caciques, faz as imagens, as fotos, leva seus ministros, porque é a turma do bem que chegou lá para salvar um povo que o presidente anterior, genocida, tentou matar. Então, o PT, quando falha, como aconteceu em 2005, no primeiro governo Lula, ele falhou tentando acertar. E o Bolsonaro? Bolsonaro falhou porque queria matar. Então, é importante entender a narrativa que há por trás disso tudo, quando se trata de uma agenda tão delicada e importante, repito mais uma vez, que são os índios. E aí, Augusto? Olha, Paula, o Bolsonaro só falta ser responsabilizado aí pela guerra do Paraguai, pela derrota da seleção brasileira para a Alemanha, o 7-1 de 2014, e pela miséria do Maranhão. Só falta isso aí, porque é o seguinte, que nos governos do PT não aconteceu nada de ruim, vocês repararam, né? O governo do PT teria acabado com a fome e com a miséria e que voltou. Agora são 120, segundo a Marina Silva, 120 milhões de brasileiros não comem. Daqui a pouco só vão estar comendo os ministros do governo, né? Sobretudo o Flávio Dino. Flávio Dino, se ele parar de comer, ele consegue resolver a fome, pelo menos em São Luís, do Maranhão. Agora, então, o Bolsonaro é responsável por tudo, porque não seria pela extinção dos Yanomamis. É o seguinte, esse pessoal aí precisa ler quem entende. Vamos lá, tem o texto, eu só preciso achar. Tá. O general Eduardo Vilas Boas, que entende de Amazônia e entende da etnia Yanomami, publicou na edição 147 da Revista Oeste um artigo que tem um trecho que descreve a situação dos Yanomamis. Então, esse assunto voltou agora por causa de casos de desnutrição na comunidade Yanomami de Surucucu, em Roraima, né? Pois bem, o senhor já deu os detalhes importantíssimos. Eles são... Não dá para distinguir a fronteira dos Yanomamis que moram na Venezuela ou no Brasil. São fronteiras secas, eles não sabem
onde são localizadas. Está aqui, General Eduardo Vilas Boas com a palavra. Eles moram em maloca circular fechada lateralmente por madeira e coberta com palha, em cujo interior as famílias delimitam seu espaço com redes em torno de um fogo. Nesses ambientes, respiram um ar carregado de fumaça que, associado à inexistência de hábitos de higiene elementares e submetidos ao clima relativamente frio e úmido, peculiar da altitude da Serra de Surucucu, resulta num alto índice de doenças respiratórias, mormente entre crianças. A expectativa de vida entre aquela população pouco ultrapassa os 30 anos. Sempre foi assim, é assim agora e não depende de Bolsonaro, como a mortandade não foi anterior, não pode ser debitada na conta dos chefes do executivo que governaram o Brasil. Então o PT precisa parar de ser muito sem vergonha e nessa tentativa de atribuir tudo aos inimigos, precisa encontrar algum tempo, né, no meio desse falatório, para se interessar por assuntos que são importantes. Tá? O trabalho feito, sobretudo pelas Forças Armadas, que em vários pontos do Brasil significam a única presença do Estado na região, o trabalho das Forças Armadas tem que ser conhecido e respeitado. Eu já me referi a essa viagem várias vezes, mas eu aprendi muito durante um tempo que eu estive em São Gabriel da Cachoeira, né, vendo o trabalho do Exército e era o Hamilton Mourão o comandante da unidade do Exército lá. Eles faziam tudo com aquelas tribos que vivem num estado de desnutrição até em consequência dos seus hábitos. O problema de desnutrição é gravíssimo. E, aliás, Silvio, eu vi um caso lá de uma criança que chegou subnutrida, eu nunca tinha visto de perto, é realmente impressionante. Veio acompanhada da avó, essa criança, a avó se recusava a usar o vaso sanitário, não usava. Então, eles tentaram tudo para ver, e veio com uma irmã um pouco mais, de uns 14 anos. Eles não usavam. Essa irmã, a irmã da criança subnutrida, o major médico que dirige o hospital, o único hospital da região, falou, como é que é seu nome? E a menina respondia assim, Concepción, um sotaque bem espanhol, né? Então ela vivia na Venezuela sem saber que estava na Venezuela, está num território ocupado pela tribo. Pois bem, o culpado é o Bolsonaro. É essa irresponsabilidade criminosa que está na origem dos erros cometidos, que foram, são e serão cometidos pelo PT, pelos governos do PT, enquanto existirem. Um adendo aqui, Paula, porque o Augusto, relembrando essas histórias, eu me lembro também de uma história ocorrida no Pará, né, em 2004, que foi o assassinato da missionária americana Dorothy Stang. Por que eu recorro a essa história? Eu fui ao Pará nessa época, Augusto, a cidade de Anapu, cobri esse caso, porque há 6 meses morreu na região da Amazônia, partiram de Atalaia do Norte, não é isso? O Dom Phillips e o Bruno Pereira, que era um jornalista e um indigenista, foram assassinados. E o Bolsonaro foi acusado ali na época de favorecer a grilagem, os criminosos em regiões ribeirinhas, em regiões amazônicas. E ninguém se lembra da Dorothy Stang, assassinada em 2004. A ministra do Meio Ambiente, quando ela foi assassinada na cidade de Anapu, brigando por demarcação de terras, um consórcio de fazendeiros da época, grileiros, clandestinos, contratou matadores para assassiná-la. Os nomes eram bem conhecidos, foram condenados o Vitalmiro Bida, o Regivaldo Galvão, conhecido como Taradão, o assassino, que era o Raifran, o Tato, o Fogoió. Pode procurar, o Google entrega todos esses nomes que eu estou falando. Foram contratados para assassiná-la e a ministra do Meio Ambiente era a Marina Silva, o presidente era o Lula. E naquela época, nenhum jornal fez um grande escândalo como fez
no caso do presidente Jair Bolsonaro no ano passado. Então é mais ou menos a mesma lógica, a mesma narrativa. É claro que a situação de subnutrição de indígenas, de desnutrição de crianças é lamentável e é preocupante, seja nos Yanomami, seja ainda acontece em Dourados, ainda acontece em outras aldeias pelo país, em outras regiões. É claro que é importante. Mas é aquilo, é a narrativa. O Lula está sempre tentando acertar, ele é do bem, a Marina Silva, agora tem o Ministério dos Povos Indígenas, e o Bolsonaro queria matá-los. Essa é a narrativa que a esquerda tenta embutir na cabeça das pessoas e que a imprensa, majoritariamente, compra essa ideia e tenta fazer colar, não só aqui, não, mas fora das nossas fronteiras, principalmente. Posso trazer só mais um ponto, Paula, rapidamente? Diga lá, Ana. O Augusto e o Silvio deram agora um banho, né, de jornalismo. É claro, como o Silvio disse, que essa situação ela é grave, gravíssima, e jamais vamos diminuir a importância dessa situação. Até porque não é uma situação nova, é uma situação antiga. No entanto, agora, nesse novo governo, nós precisamos, sempre que esse tipo de assunto ele aparece de uma maneira muito incisiva, quase um copiar e colar por todos os veículos, a gente tem que levantar um pouco ali o olho da suspeita. O que está acontecendo no governo para que isso foi levantado de uma maneira orquestrada pela velha imprensa, para que alguma coisa esteja escondida. Eu falo isso não diminuindo, mais uma vez, a importância dessa história, mas há 3, 4 dias foi requentada uma matéria sobre o cartão de crédito do assistente do presidente Bolsonaro, o Coronel Cid, uma matéria muito requentada que já tinha sido elucidada, os fatos já tinham sido colocados de uma maneira muito limpa o ano passado, e houve aí vamos requentar isso aqui para usar também de cortina de fumaça. Então, nós temos que sempre perguntar o que estão tentando esconder. É a CPI do 8 de janeiro? Alguma coisa está vindo à tona sobre o 8 de janeiro e que o governo não quer que nós saibamos? O que está acontecendo? Por que essa pressão para que essa CPI do 8 de janeiro, esse assunto da CPI, ele agora dê uma arrefecida e outras coisas estão vindo à tona? É isso que a gente tem que se perguntar todo dia. Paula, Dorothy Stang 2005, eu falei 2004 aqui. Foi uma enciclopédia, Silvio. Falei. Não, foi ótimo recapitular aí todo esse histórico. Agora, 18 horas e 47 minutos, mais de 46 mil pessoas nos acompanham na plataforma Rumble. Não esqueça de se inscrever na plataforma, deixar o seu like, o seu comentário, participar do nosso chat. Quer comentar, Augusto, rapidamente? Só o seguinte, nós estamos chegando à liderança, estamos na liderança da audiência, incluindo os programas transmitidos pelo YouTube, né? É isso aí, tem concorrentes no YouTube. Sim. A gente está chegando na nova plataforma, estamos na liderança. Exatamente. Para isso a gente precisa do seu apoio para divulgar também a plataforma Rumble. Então é só copiar o link para divulgar em redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas possam nos acompanhar por aqui. E rapidamente, não esqueça de responder a nossa enquete lá no site revistaoeste.com. A enquete também está fixada no nosso Twitter. A pergunta é: você é favorável à adoção de uma moeda sul-americana comum? E é sobre esse assunto que a gente vai comentar agora aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque o Lula desembarcou ontem na Argentina. É a primeira viagem internacional oficial do petista. O convite foi feito pelo presidente Alberto Fernandes. Depois de uma reunião, os dois deram declarações. Lula defendeu a criação de uma moeda única. Vamos ver o vídeo. Se dependesse de mim, le voy a decir qué pienso. Si a dependiera de gente mí, teria comércio exterior sempre nas moedas dos outros países, comercio exterior siempre con la moneda de los para que a otros gente países, não precise ficar dependendo do dólar. para que no estemos dependiendo del dólar. Por que não tentar criar uma moeda comum entre os países do Mercosul? ¿Por qué no intentar crear una moneda común entre los países del Mercosur, os países do BRICS? como se intentó hacer con los países del BRICS? E eu acho que com o tempo isso vai acontecer. Creo que eso va a suceder. E eu acho que é necessário que aconteça. Y creo que es necesario que suceda. Porque muitas vezes tem países que têm dificuldade de adquirir o dólar.
porque há países que a vezes têm dificuldades em adquirir dólares. E você pode fazer acordos, estabelecer um tipo de moeda para o comércio que os bancos centrais, sabe, todo mês ou de quanto tempo quiser, façam um acerto de conta para que os dois países possam continuar fazendo negócio. E aí, Silvio Navarro, os dois líderes então querem criar uma moeda comum sul-americana para transações comerciais e financeiras. O que esperar dessa união do real com peso argentino, hein? É boa coisa que não é, né? Agora, eu ouço esse discurso do Lula e eu fico pensando no tradutor, né? Nessa hora, acho que nem ele fala, puxa, será que eu devo continuar aqui fazendo o meu trabalho? Paulo, em primeiro lugar, é absolutamente inexequível. Isso é algo que tem que passar pelo Congresso Nacional, e numa metáfora simples, né? Você ter um país que está no jeito, né? Tá as coisas em proa de subida, porque o Paulo Guedes entregou o Brasil dando certo, o Brasil demonstrou resiliência à pandemia, nossa economia resistiu bem à crise no leste europeu, ainda há uma guerra em curso, o Brasil conseguiu ir na contramão do mundo. Aqui a inflação vai caindo, a nossa revisão do PIB ela é sempre para cima, o desemprego recuando, ao contrário da vizinhança. Então, ali numa metáfora, seria o equivalente a você chamar os seus vizinhos todos ali quebrados num quarteirão de comércio e falar, olha, vamos juntar todo mundo porque eu vou financiar vocês. E é disso que se trata. A moeda comum do Mercosul, ou Brasil com a Argentina, chama-se BNDES. Essa é a moeda comum. Então, um gasoduto para a Bolívia, já tem um gasoduto contratado para a Argentina mesmo, dinheiro para a Venezuela, o porto de Cuba, que Cuba não pagou até hoje, aquelas antigas empreiteiras que, vamos lembrar, há 2 semanas, 10 dias, qual foi a fala dos ministros do governo Lula? As empreiteiras, pegas lá, enredadas todas na Operação Lava Jato, podem pagar as suas dívidas com obras, com serviços. Tá aí, olha o grande exemplo das obras que elas poderão tocar nos países vizinhos. A diferença é que quem paga essa conta somos nós aqui na bancada, é você que está nos assistindo, é o pagador de impostos que vai bancar a moeda única que só tem um nome, BNDES. É o líder dos cucarachas, né? O Lula é o líder dos cucarachas. Ana, essa medida tem sido muito criticada por especialistas que apontam, principalmente, diferenças econômicas entre países como o Brasil e a Argentina. Para lembrar, a gente até comentou bastante aqui na semana passada no programa, a Argentina encerrou 2022 com inflação de 95%, e o economista Alan Gani, que também já participou aqui do Oeste Sem Filtro, alertou para o risco de volta da inflação. Ele escreveu em um tweet: moeda única para salvar a Argentina. Vão afundar ainda mais a Argentina e gerar hiperinflação no Brasil. Será o abraço dos afogados. Está aí o tweet do economista Alan Gani. Pois é, a entrevista aqui do Alan Gani foi uma aula de economia, e ele já falava, ele tocou nesse assunto também. Eu acho que ele sintetizou muito bem no final do tweet dele. É o abraço dos afogados. E como o Silvio disse, nós continuamos de uma maneira muito saudável dentro de uma pandemia, dentro de um contexto global de uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que trouxe repercussões em todo o mundo. Os americanos, por exemplo, sem fertilizantes, os canadenses sem fertilizantes, a Europa aí de joelhos, né, para a dependência do gás natural da Rússia. Não foi por falta de alerta e de aviso do laranjão, né, do malvadão do Twitter, o ex-presidente Donald Trump. E agora o presidente Lula vai salvar um companheiro, companheiro não, é um companheiro, né, que ele come todos os S's também, vai salvar um companheiro e vai afundar o Brasil, porque aquela teoria da conspiração, daquele velho doido lá da Virgínia, né, um tal de Olavo de Carvalho, do Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo não existe, tudo maluco. Pois é, tá aí. O Foro de São Paulo não pode afundar, os companheiros do Foro de São Paulo não podem afundar, e claro que dentro do projeto de poder do petismo, do novo e revanchista e vingativo petismo no Brasil, é salvar essa turma aí que está se afogando nas próprias políticas socialistas que até hoje nenhuma página de nenhum livro da história conseguiu mostrar que deram certo em algum lugar.
O Augusto, como bem mencionou o Silvio Navarro, que a moeda única na América do Sul é o BNDES, e o Lula justamente endossou a fala do Silvio. Mas Quer olha... ver? A gente tem um vídeo, só para a gente acompanhar aí, Augusto. E ele sabe perfeitamente bem y sabe muy bien do orgulho que eu tenho e que eu tinha el orgullo que tengo y tenía quando o Banco de Desenvolvimento Brasileiro cuando el BNDES tinha muito mais recurso para financiar do que o Banco Mundial. tenía muchos más recursos para hacer financiaciones que el Banco Mundial. Ele sabe do orgulho que eu tinha quando a gente poderia financiar uma obra num país da América do Sul. Sabe el orgullo que teníamos cuando podíamos financiar una obra en un país de Sudamérica o de Latinoamérica. Que os países maiores têm que fazer, porque isso devem hacer los países más grandes. Os países que têm menos condições em determinados momentos históricos. E aí, Augusto? Mas que maravilha, né? Eu fico imaginando o que se passa, se fosse visível isso aí numa tela, a gente mostrando como é que funciona a cabeça do Lula quando ele produz uma bobagem, ou bobagens em série como essas aí. Eu imagino o tumulto cerebral, né? Neurônio trombando com neurônio, tem 4, 5 ainda bem. Porque é uma cabeça baldia, né? Tem tudo ali que entrou sem filtro nenhum. E está tudo lá acumulado, é bobagem com bobagem. E ele diz que ele se mostra um entendedor, especialista em economia. O cara que descobriu outro dia que não existe a palavra menos, quer criar uma moeda. Os europeus, eles demoraram, da União Europeia, eles demoraram décadas para tentar começar com uma moeda que pode ser única e ainda não é, que é o euro. Um trabalho feito com muito mais detalhes entre nações desenvolvidas e que nunca conseguiram a adesão da Inglaterra. A Inglaterra continua usando a libra esterlina, moeda deles. O Lula é assim, vamos lá, criamos aí, chama SUR, né? SUR, aí tirou o L, que é o símbolo dele aqui. SUR, e estava conversando sobre isso há pouco com o Jairo Leal e com o Zé Roberto Guzzo, e o nosso mais brilhante jornalista, o Guzzo, resumiu tudo. Disse, olha aqui, o que o Lula está propondo é o seguinte, você tem um cunhado, todo mundo tem uma coisa parecida na família. Você tem um cunhado que faliu várias vezes, não paga as contas, é falado no bairro, todo sujeito não tem emprego definido, está endividado e tal, e aí você que está em situação equilibrada, tem emprego regular, tá com a situação em ordem, tem tudo para progredir, e aí você abre uma conta bancária conjunta com o teu cunhado. É isso que o Lula está propondo. A Argentina está com uma inflação de 95%. O Brasil, pouco mais de 5%. Ele quer juntar essas duas coisas. Bom, aí a pergunta que se fez o Guzzo, vamos lá, pegar um país que quer agradar aos dois sócios, Cuba. Eles vão exportar charuto, eles vão receber em dólares ou em SUR? Que tal? Quem vai querer essa moeda? A Bolívia. Os contrabandistas bolivianos vão querer receber em SUR ou em dólar. Então, assim, precisa ser muito imbecil para achar que isso aí é viável, no mínimo. Agora, então, ele está querendo esconder alguma coisa. Agora, ele gostaria de ter o BNDES na mão para continuar ajudando o ditador africano e as ditaduras mais próximas e mais amigas aqui. Esse cara é responsável pela construção em Cuba do porto que o Brasil não tem. Santos precisa... Santos está muito longe do Porto de Mariel construído em Cuba. Ele premiou ditadores africanos com obras que faltam ao Brasil. Claro que isso não ficou de graça. É claro que isso aí ajudou o progresso do Instituto Lula, que hoje não consegue organizar uma festa do peão do boiadeiro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E que, no entanto, fazia esses negócios todos. Ele é o cara dos campeões nacionais. O BNDES nos deixou quem? O
os irmãos, né? Joesley, Wesley, Iesley, tudo quanto é Wesley, aí termina com lei, né? Tudo fora da lei, premiados com uma delação, que é uma maravilha, que eles não pagaram, e o BNDES que o Lula sonha ter de volta é o BNDES que é o padroeiro dos ladrões do Brasil. E diz isso impunemente. E o tradutor não tentou esconder, né? Coitado do tradutor, tente falar uma coisa dessa, que eu achar que é ele. Coitado Ana, do tradutor. quer complementar rapidinho? Eu quero complementar porque não custa trazermos na segunda semana de dezembro, né, logo após ali as eleições, já falávamos da PEC do rombo. Eu até mandei o vídeo para a nossa produção. A secretária de Energia da Argentina, Flávia Rollón, não sei se vocês vão lembrar disso, ela na época, 15, 16 de dezembro, disse que tinha acertado um empréstimo de 690 milhões de dólares com o BNDES. E, na época, essa notícia ela foi negada com veemência, né, pela nova administração. Não tem nada disso. E agora, olha o que estamos vendo. Bom, de novo, não dá para acusar o Lula de estelionato eleitoral, porque tudo que ele diz que vai fazer, ele faz. Vamos ver se a gente tem um vídeo aí no ponto. En cuanto al segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner y la reversión, hemos conseguido un financiamiento por 689 millones de dólares del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y estamos muy avanzados con 540 millones de dólares de la CAF. Esta obra será clave para lograr el autoabastecimiento energético, profundizar las exportaciones regionales y desarrollar proyectos de GNL. Pois é, aí isso foi antes do Lula tomar posse, foi negado na época, não tem isso, e agora o Lula falou justamente que o BNDES tem que arrumar um jeito, né, de financiar aí os problemas dos companheiros. Isso é estelionato eleitoral, a gente não pode realmente acusar o Lula. Começou também, semana passada nós falamos aqui do aborto, ele disse que era contra, primeiro disse que era a favor do aborto, depois contra o aborto, para fazer um ajuste ali durante a campanha, e agora já voltou aí a pauta pró-abortiva no Brasil. Quer complementar, Silvio? Não, só para arrematar, num ponto em que o Lula está anunciando a possibilidade de uma moeda comum com a Argentina. Só que a própria Argentina, nesse momento, tem o blue. Quem vai viajar para a Argentina sabe que é um dólar paralelo, porque com a hiperinflação e a desvalorização do peso, até o dólar tem um câmbio diferente, um câmbio de rua. A Argentina está no terceiro ministro da economia. Esse Sérgio Massa, que hoje assinou ali acordo protocolar com o Fernando Haddad, ele já é o terceiro. Ele substituiu a Silvina Bataques, que vem depois do Martim Guzmán, justamente porque o peso vai perdendo valor dia após dia, desde que o Alberto Fernandes assumiu, a inflação segue a galope e a Argentina não tem crédito. A Argentina não tem aonde bater a porta para pedir dinheiro e socorro, muito menos ao Fundo Monetário Internacional, porque ela é caloteira. Então a Argentina bate a porta de quem? Bate a porta do Brasil, já que o Lula abre as portas do BNDES para financiar a recuperação dos hermanos. É disso que se trata. E o Fernando Haddad apareceu. O Augusto falou agora há pouco, né? O que será que o Lula estava querendo esconder? O que eles estão escondendo? Escondendo o Fernando Haddad, que até agora, 23 dias de governo, ninguém sabe qual é o plano econômico do Brasil. Sabe que pode ter uma moeda única, né? Pelo menos na cabeça deles poderia ter uma moeda única, mas o plano econômico para o Brasil, Fernando Haddad não disse ainda. Deve estar estudando economia, né? Bom, já que a gente está aqui comentando algumas pérolas na economia entre os dois países, aí, Brasil e Argentina, vale exibir um trecho de uma entrevista do Alberto Fernandes ao programa Canal Livre da Bandeirantes na noite de ontem. O presidente da Argentina disse que a inflação é autoconstruída na cabeça da população. Vamos acompanhar um trechinho. O que temos que fazer é erradicar a lógica inflacionária de la Argentina. ¿Y cómo se hace eso? Eso, ¿cómo se hace? Y bueno, es que no es fácil de hacer, porque gran parte de la inflación argentina
es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee en un diario que va a subir, claro, va a subir el combustible, y entonces empiezan a aumentar por las dudas. Augusto, e aí, 95%, a Argentina encerrou 2022 com 95% de inflação na cabeça dos argentinos, é isso? Esse cara aí também ouviu uma conversa qualquer entre economistas e não entendeu nada, né? Você tem o fenômeno mais antigo, tão antigo quanto a circulação da primeira moeda, né, cunhada ou não, que é o seguinte: você tem a expectativa de que haverá a mesma inflação ou maior no mês seguinte, provoca o fenômeno que aconteceu no Brasil antes, que você remarcava preços partindo da suposição de que no mínimo o índice inflacionário desse mês se repetiria. Era isso, tá? Você faz então os que fizeram o Plano Real foram muito engenhosos. Você faz aqui se criou uma moeda virtual até, deixar os preços oscilar e tal. Quando os preços ficaram num patamar razoável para todo mundo, aí foi fixado o preço com a nova moeda, que foi o real. Esse cara está achando que é um problema mental, assim, vamos fazer um pensamento positivo. Né? Deve ter sido isso, ele deve ter atribuído a conquista da Copa do Mundo a isso aí, vamos ganhar a Copa. Esse ano, vamos eleger um Papa argentino. Então todo mundo ali eleger o Papa argentino. Ele acha que é isso, a inflação vai acabar amanhã. Então é o seguinte: você ter o Fernandes não é brincadeira para nenhum país. Você ter um Lula também não é fácil. Você juntar os dois, os brasileiros e argentinos cometeram um pecado gravíssimo, tá? Porque nós temos o Papa argentino e mesmo assim isso acontece, ou o Papa está ocupado com outros países, ou o Argentina e o Brasil sozinhos, deliberando sobre isso, sobre inflação, e vem o cara falando em pensamento positivo. Eu não sei como os meus amigos ali da bancada não caíram numa gargalhada federal. Silvio, você que morou na Argentina, tenta traduzir o que ele quis dizer com inflação autoconstruída na cabeça. Ele não sai na rua, em Buenos Aires, por exemplo, para citar a capital, que dirá outras regiões do país dele, né? Especialmente regiões mais pobres. Ele não sai à rua. Há relatos, a gente tem amigos lá, mas há relatos nas próprias páginas dos jornais, especialmente o La Nación. Para quem tiver curiosidade, é só procurar, de que a Argentina vive uma crise econômica similar à pior da sua história, do Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa, que teve que deixar a Casa Rosada em dezembro de 2001 num helicóptero, depois de quebrar o país. Todo mundo se lembra do Corralito, por exemplo, que foi o confisco de poupanças. E naquela época, Paula, já que você citou a experiência pessoal de ter passado pela Argentina, você andava nas ruas da capital, do centro, ou não precisa nem em regiões mais turísticas, você via pais ali de família, bem vestidos, pedindo uma pasta de dente na rua, carregando algum pouco de alimento, constrangidos de estar passando por aquela situação, porque o país estava completamente quebrado. E agora o que a gente vê, segundo relatos, é que o país vive uma situação similar. 40% da população da Argentina hoje é dependente de cartões de benefícios do governo. E quanto mais filhos as famílias têm, maior é o valor. O que faz com que você tenha uma espécie de uma fábrica de pobres. As pessoas não vão, tem lugares onde as pessoas simplesmente abrem mão de trabalhar porque o cartão basta. Então, olha para que lado a Argentina vai indo, e a gente quer ter o nosso peronismo à brasileira, pelo senhor Lula, para justamente embarcar numa moeda em comum com a Argentina. E inflação imaginária é só coisa que passa pela cabeça de alguém que não frequenta o supermercado, que não vai à farmácia, que não sabe o preço das coisas. Talvez porque tem um ajudante de ordens, ele levanta o braço e o ajudante de ordens traz o que quer para ele e ele nunca olhou o preço.
19h08, estamos ao vivo na plataforma Rumble, mais de 48 mil pessoas nos acompanhando ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar o Oeste Sem Filtro, o Oestecast, Estúdio Oeste, As Liberais, toda a grade de programação aqui da Revista Oeste na plataforma Rumble. E agora é hora de entrevista no Oeste Sem Filtro. Nós vamos conversar com o economista e professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Rogério Mori. Boa noite, professor. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa Oeste Sem Filtro. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. É um prazer. Professor, para começar, eu gostaria de saber, a gente já comentou bastante aqui durante o programa, mas a sua opinião sobre a criação de uma possível moeda única sugerida aí por Lula e Alberto Fernandes. Na prática, quais são os riscos para a nossa economia? Quem ganha, quem perde com essa medida? Bom, essa ideia da Argentina com o Brasil não é uma ideia nova, né? Em 1987, você teve já essa ideia, que nunca saiu de papel, né, entre os presidentes Alfonsín e Sarney. Inclusive a ideia era que a moeda chamasse gaúcho, né, mas ela não foi levada adiante, porque você não tinha as pré-condições, como não tem hoje, né? Hoje você não tem pré-condições mínimas para ter uma moeda comum entre as duas economias, né? Você precisa ter, de um lado, um alinhamento de política econômica, né, entre os países, né? Você precisa ter inflação, níveis de inflação que sejam iguais, né, para que essas economias possam ter uma mesma moeda. Você precisa ter regras fiscais que sejam comuns entre os países, né, para que um país não se endivide mais do que o outro e, de repente, esse país quebre e leve a um rompimento do sistema monetário, como quase aconteceu com o euro, quando a Grécia teve problemas ali em 2009, 2010. Então, você precisa ter todo um conjunto, né, de regras de livre trânsito de fatores, como mão de obra, capital. Isso é um processo que leva décadas, não é um processo que você vai fazer em 6 meses, e que hoje você não tem condições mínimas, nem no Brasil, nem na Argentina, né? Nós hoje nem regra fiscal nós temos, né? O teto de gastos está sendo abandonado e não existe um novo marco fiscal. A Argentina também não tem. A Argentina convive com um processo inflacionário altíssimo, uma inflação que bate aí os 95%, uma inflação em pesos. O Brasil aqui tem uma inflação mais baixa, né, consegue ser comportado, mas, quer dizer, você não tem hoje um mínimo alinhamento de política econômica entre as economias para que você possa sequer pensar, né, em uma moeda comum entre os dois países. Quer dizer, não há nem como imaginar algo que possa ser desenhado nessa direção aí no horizonte de tempo, eu diria até de 10 ou 20 anos. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, professor. Obrigada por mais uma entrevista. Bom, professor, nós escutamos o Lula falar que o mercado não tem coração nem sensibilidade. E agora o presidente da Argentina que a inflação está na cabeça das pessoas. O senhor acredita que hoje em dia, diante de tanta informação disponível, as pessoas vão acreditar nisso ou a realidade vai impor até aqueles que votaram no Lula no Brasil, por exemplo? Não, na verdade, a Argentina, né, o que o presidente falou está equivocado, né? A Argentina, a ideia da moeda única, o que a Argentina quer? Ela é que quer uma moeda, porque a Argentina ela não tem uma moeda. Na verdade, hoje o argentino ele não acredita na moeda dele, ele aceita qualquer outra moeda menos o peso, né? Se você, quem for lá e levar dólares ou reais ou qualquer outra moeda, o argentino aceita e ele te dá pesos, ele não vai te dar outra moeda, ele entesoura dólares, reais, porque ele não confia na moeda dele. E a origem desse processo, ela está lá atrás, né? Quando a Argentina passou pela hiperinflação, como o Brasil também passou nos anos 80, só que a Argentina, diferentemente do Brasil, que fez o Plano Real, eles fizeram o que se chama Currency Board, ou Caixa de Conversão, ou Administração da Moeda, onde a regra é que um peso vale $1,
Isso estava na Constituição argentina, né? Isso é o Plano Cavallo, Domingo Cavallo, que foi o ministro da Economia que implementou esse programa, e que o Banco Central da Argentina ele só emitiria pesos na quantidade que ele tinha em dólares. E implementou a conversibilidade, o que significa que você poderia realizar transações em pesos ou em dólares na economia argentina. Ou seja, você passou a ter uma economia que convivia com duas moedas distintas, o dólar e o peso, né? Esse sistema ele ajudou a inflação a cair na Argentina, mas ainda assim a inflação na Argentina ela continua acima do resto do mundo. O que levou a Argentina a perder competitividade e a crise, né, que em 2001 desembocou numa crise cambial gigantesca, que o próprio Domingo Cavallo levou ao colapso quando ele rompeu com essa regra e passou a emitir mais pesos do que tinha de reservas em dólares, né? E aí vocês mesmos lembram, né? Quando as pessoas tentaram sacar os dólares, não havia dólares suficientes, tinha aquelas filas imensas, Corralitos, Corralón, levou até a fuga do De la Rua de helicóptero ali da Casa Rosada. E aí a Argentina caiu no pior dos mundos, ela passou a ter um sistema convivendo com duas moedas, onde uma moeda era extremamente confiável, que é o dólar, e outra moeda que é não confiável, que é o peso, né? E com governos populistas, peronistas, que fazendo cada vez mais programas sociais, gastos sociais, se financiando, emitindo moeda, gerando inflação, o que gerava uma desconfiança em relação à moeda argentina e as pessoas passaram a querer migrar cada vez mais para dólares e se desfazer de pesos. À medida que você procura se desfazer de pesos, isso leva a um aumento da velocidade da circulação dessa moeda e à própria inflação. Imagine um exemplo bem simples. Imagine que você tivesse o dólar hoje circulando correntemente aqui no Brasil, que você pudesse ir na padaria comprar um pão com dólares, que você pudesse pagar o cabeleireiro com dólares e você tivesse isso convivendo com a nossa moeda, o real. E aí entra o governo com uma série de incertezas no plano econômico. O que as pessoas vão optar para ter como moeda, ter como ativo? Dólares. Vão querer garantir isso porque vão temer que o real vai perder valor. E ao fazer isso vão querer se desfazer de reais e ter mais dólares em carteira. Isso vai aumentar a velocidade de circulação do real, vai fazer com que o real perca valor e aumentar a inflação em reais. É isso que acontece na Argentina. Então, a ideia de que a inflação na Argentina é algo puramente ilusório, ou eu não me lembro agora como o presidente falou, é só mental, não. A inflação existe, é uma inflação em peso. A inflação em dólar é baixa na Argentina, mas o que existe é a inflação em peso, porque as pessoas não querem pesos, as pessoas querem outras moedas, né? Tanto que você tem uma escassez de dólares na Argentina porque ela é entesourada pelos argentinos, né? Então, o que o governo argentino quer, né, e isso eles querem propor a criação de uma nova moeda, é eles voltarem a ter uma nova moeda. Estamos conversando com o economista Rogério Mori. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Boa tarde, Rogério. Prazer conversar contigo mais uma vez. Eu acho que você tratou já da questão fiscal, né, das regras fiscais que inclusive estão sendo revistas já em pouco tempo de administração do PT. Mas a pergunta que fica é, num dado momento da fala do Lula, ele fala assim, não, aí como se fosse simples, né? O Banco Central lá conversa com o Banco Central aqui, eles sentam e resolvem a questão de juros, de tempos em tempos, me lembra aqui o Augusto Nunes, tudo muito simples, só que primeiro, o Banco Central no Brasil ainda é autônomo, né? Ainda é independente. E aí fica a pergunta, por que o Banco Central assumiria um risco desse? E mais, quem seria o tal fundo garantidor para uma situação de risco iminente, né? Na fusão de moedas ou criação de uma moeda única? Isso não existe, quer dizer, não é um processo assim, vamos sentar, como se você fosse tomar uma cerveja em um bar, vamos compensar de um para o outro, né? Vou pegar o exemplo de uma moeda que avançou e ainda assim tem seus problemas, que é o euro, né? O euro é um projeto que vem de décadas, né? E que precedeu, por exemplo, você tinha um sistema monetário europeu onde cada moeda flutuava muito pouco em relação à outra, como, por exemplo, a lira flutuava muito pouco em relação ao franco, que flutuava muito pouco em relação ao marco, né? E, em dado momento, a libra
ela saiu, né, desse sistema, porque a Inglaterra sofreu um ataque especulativo em 92, né, pelo próprio Soros. A Inglaterra teve que flutuar a Libra e ela nunca mais voltou a esse sistema. A Inglaterra era para fazer parte do euro, mas ela optou por não voltar, né? E esse sistema ele tem um alinhamento, porque é exatamente para evitar que, de repente, na fusão, na criação de uma nova moeda, um país não esteja muito valorizado em relação ao outro, né? De repente, um país não seja competitivo em relação ao outro e a sua economia seja prejudicada. Então, isso é um processo que leva anos, 10 anos, né? E antes do euro, você teve uma moeda virtual, que era o European Currency Unit, o EQ, e que aí, depois disso, você teve o euro, né? E tinha regras fiscais. Um país não poderia ter mais do que 3% do PIB de déficit e relação dívida-PIB inferior a 60%. Quer dizer, não poderia ter uma dívida alta e nem um déficit alto, né? Quer dizer, tudo isso já pré-definido para você fazer parte desse clube que integraria o euro. Nós não temos isso, quer dizer, não há essa dimensão, né, aqui dentro. Não é você simplesmente sentar e falar, um Banco Central conversa com o outro e vamos acertar. Não funciona assim, né? Todas essas condições, elas são prévias e depois você cria um Banco Central Europeu independente, né? Vamos lembrar que o Banco Central que vai cuidar dessa nova moeda, ele tem que ser independente, tá? O Banco Central Europeu ele é independente em relação a todos os demais países, ele define a política monetária da zona do euro, né, que vai estabelecer a taxa de juros da região. E mesmo dentro dessa região, onde você tem a zona monetária, né, que a gente imagina o euro for um sucesso, tem seus benefícios? Tem, mas tem problemas. Por exemplo, você tem regiões onde a produtividade da economia cresceu muito mais do que outras. É o caso da Alemanha. A Alemanha, a produtividade cresceu muito mais do que em outros países. Resultado, a Alemanha desindustrializou boa parte da Europa. Hoje, grande parte da indústria da Europa está onde? Na Alemanha. Regiões que tinham indústrias, como a Espanha, desapareceu, né? Acontece. Você teve países que não cumpriram inteiramente essas metas fiscais e se endividaram excessivamente, como foi a Grécia, como é a Itália. A Itália tem um problema de um endividamento relativamente alto e que, com o Banco Central Europeu hoje subindo os juros, tem um risco fiscal de não conseguir financiar a sua dívida, né? Então, mesmo nós estamos falando com todos os parâmetros, todos os cuidados que foram tomados ali na região da zona do euro, você ainda tem problemas. Quer dizer, não é uma coisa simplesmente de um voluntarismo, vamos criar uma moeda que da noite para o dia vai aparecer o SUR, né? Quer dizer, como eu falei, é algo que eu acho que, a meu ver, essa é uma estratégia, algo que interessa a Argentina, porque a Argentina ela tem um problema inflacionário, ela não tem uma moeda, ela tem uma moeda que não tem credibilidade junto à sua própria população, né? E que a Argentina passou muito próxima de uma dolarização antes do Plano Cavalo em 91. A Argentina ela tem um risco, ela não tem uma dolarização plena porque ela não tem dólares suficiente, né? Mas o que o governo argentino quer é ter uma nova moeda, porque o peso ele não é uma moeda hoje que dê junto à sua própria população confiável. O argentino hoje ele quer outra moeda, né? Então daí a ideia de se ter uma moeda do Mercosul e querer criar uma moeda comum. Mas isso é um exercício que é muito difícil, é algo muito longo e não é no horizonte de tempo curto que você consegue fazer isso. Perfeito. Professor, quem pergunta agora é Augusto Nunes. Professor, boa noite. Eu me recordo de que estou pensando agora o seguinte, o senhor teve tempo para explicar por que o senhor deu uma resposta para mim perfeita quando tratamos de passagem nesse tema na entrevista anterior, né? Nós perguntamos o que o senhor achava disso aí, o senhor respondeu com um sorriso e tratava que era mais ou menos uma piada isso aí. Professor, eu pergunto o seguinte... Eu achei que era dele, mas você vê que as coisas... Assim... Então, é um assunto que nós não devemos examinar como uma coisa séria, né? Resumindo, que não vai acontecer. Essa é a impressão que eu extraio dessa nossa conversa. Não vai acontecer. É isso? Eu acredito que não. Assim, nós estamos num governo que, assim, eu também não acreditava que ia acontecer muita coisa,
que aconteceu, né? E que a gente está vendo aí na boca de acontecer. Eu espero que não vamos acontecer, né? Que não vai acontecer. Eu digo que para você ter uma moeda única que de fato funcione, é um processo longo, é um processo difícil. Agora, pode ser que eles, de repente, queiram montar algo que não vai funcionar, né? Sempre é possível. Não sei o que está se pensando dentro do governo com esse projeto. O que eu digo é que você ter uma moeda única não é um processo simples, não é simplesmente vamos criar uma moeda, vamos amanhã ter o SUR. Ele é um processo complexo, ele é um processo difícil, ele demanda você ter mobilidade de fatores, quer dizer, um argentino, se quiser trabalhar no Brasil, ele pode a qualquer momento, um brasileiro trabalhar na Argentina, idem, você precisa ter a harmonização de regras trabalhistas, você precisa ter o sistema financeiro também operando em regras relativamente similares, harmonização tributária, quer dizer, tem que ter todo um conjunto, por exemplo, na Europa você tem uma harmonização tributária em vários, você não pode ter essa maluquice de impostos, de estrutura tributária que você tem no Brasil e querer fazer com uma moeda única, que você vai ter problema de assimetria de competitividade, quer dizer, então tudo isso para ter algo que funcione é algo bem complexo, né? Não é simplesmente uma questão de voluntarismo. Agora, nós estamos dentro de um governo que de repente os caras falam, vamos fazer e pode fazer, se vai dar certo são outros 500, né? Mas é que é um processo muito complicado. Nós conversamos ao vivo com o economista Rogério Mori. Professor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Oeste Sem Filtro. Espero que numa próxima a gente possa tratar aí de questões mais concretas e práticas. Né? Eu que agradeço. Obrigado. Agora 19h25. Quer comentar, Augusto? Não, Paulo, eu queria aproveitar para esclarecer, para deixar mais claro que uma expressão que eu usei um fenômeno a que eu aludi no comentário anterior. Quando eu falo da inflação, países que têm uma inflação crônica acabam vivendo o fenômeno da inflação inercial. Era essa a expressão que eu queria lembrar. Sim, como no mês passado, 2 meses antes, a inflação foi de 30%. No mês anterior, 30%. Neste mês, 30%, você tende a remarcar preços nessa mesma linha. Isso é uma coisa tão antiga que não precisava ser transformada em uma questão mediúnica pelo nosso presidente Fernandes, né? Como se fosse um problema de energia positiva. Vamos convocar aí torcedores do Boca e do River a se unirem numa oração, né, feita especialmente pelo Papa para a Argentina para resolver o problema da inflação. É isso aí. Mas é porque ele, Augusto, ele anda com a turma que fala 12%. De 30%, 30% de 12%. Exatamente. É a turma do Fernandes. É a turma da meta. Chegou na meta, dobra a meta, né? Sem ter meta. Sem ter meta. Chega a meta, dobra a meta. Agora é 19h27 e agora a gente vai revelar, então, o resultado da nossa enquete do dia. Vamos lá. Você é favorável à adoção de uma moeda sul-americana comum? Sim, então 0,6%, não 99,4%. Estamos conversando com gente sensata. Nome já temos, né, Paula? Ah, já temos o nome, exatamente, bem lembrado, Ana. Vamos exibir aqui na tela um tweet. Tá pronto aqui, Oi, produção? Luiz. Pronto, tá aí, a sugestão de nome para moeda comum entre Brasil e Argentina. Pêsames. Pronto, essa questão já está resolvida. Agora só tem que conversar com o Banco Central, enfim, outros detalhes, né? Na mesa do bar ele resolve. Se traz o branco, como todo será resolvido no botequim. Você se lembra que ele resolveu uma guerra na Ucrânia? Claro. Bate-papo, com algumas cervejas. Agora ele falou, não, a gente senta ali, o presidente do Banco Central de um, o presidente do Banco Central do outro, e rapidamente o professor Rogério Mori bem lembrou, o Brasil é um verdadeiro manicômio tributário, né? Tem 27 legislações ímpares totalmente diferentes em cada lugar. Como é que o Brasil vai querer ter qualquer tipo de paridade de leis com a Argentina, né? É uma loucura. É por isso que estão entusiasmados os empresários, né? Essa é a solução de todos os problemas do Brasil.
É isso aí, Olha, então. a gente está brincando, mas o assunto é tão sério que o deputado Paulo Eduardo Martins, ele foi ao Twitter agora, tem 1 hora, e tuitou o seguinte: o arrombamento do BNDES para financiar os sócios do PT já está anunciado. Para evitar isso, no ano passado apresentei o PL 3019/22, que proíbe que o BNDES empreste dinheiro para o estrangeiro. É imprescindível que o Congresso apoie essa tese. Já vimos esse filme, o fim é ruim. Então, aí, agora, mais do que nunca, a gente precisa apoiar o projeto do deputado Paulo Eduardo Martins, que proíbe que o BNDES empreste dinheiro para o estrangeiro. Tem razão, o problema é sério, mas nós estamos tratando como piada o pêsames. E isso explica por que a indicação do Ministério, a construção do primeiro escalão do governo começou pelo BNDES. Começou por Aloysio Mercadante. Bom, agora 19 horas e 29 minutos, termina aqui mais uma edição de Oeste Sem Filtro. Como lembrou aqui no nosso chat a vovó Ana, bora lá assinar a revista, pessoal. Sou assinante há vários meses e recomendo. Então, você que está acompanhando o programa Oeste Sem Filtro, gosta do nosso conteúdo, mas ainda não é assinante da Revista Oeste, corre lá no site revistaoeste.com/assine ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela, com a assinatura digital. Lembrando que nós não temos revista física, é 100% digital. Você tem acesso aos textos dos melhores jornalistas do Brasil, a gente sempre fala aqui, e a sua assinatura apoia projetos e programas como aqui o Oeste Sem Filtro, nosso jornalismo independente. Então, se você... temos o site, exatamente, todos os dias, revistaoeste.com, comandado aqui pelo grande Silvio Navarro. Ele é quase onipresente aqui na Revista Oeste agora. É verdade. Bom, então quero dar boa noite a Ana Paula Henkel e lembrar a todos que hoje, 23 de janeiro, completamos 2 meses de programa no ar. Já fazemos aniversário hoje de 2 meses. Parabéns, né? Para toda a nossa equipe. Com tantos contratempos, desmonetização no YouTube, com restrições, estamos aqui firmes e fortes, resistimos. Sempre. Essa trincheira aqui é muito boa, né? Principalmente não pelos meus queridos companheiros aqui da revista, mas pela nossa audiência maravilhosa. Todo dia que eu vou ali no meu Instagram, nas mensagens, sempre tem mensagem de pessoas muito queridas dizendo: assinei a Oeste, dei uma de presente para o meu pai, para minha avó. Então fica aqui o nosso agradecimento. Esses 2 meses, eles acontecem por causa de vocês aí do outro lado. Paula, obrigada por mais uma condução do programa, nossa âncora maravilhosa. Querido mestre Augusto Nunes, estávamos com saudades. Craque Silvio Navarro, um beijo ao Fiuza ainda de férias. Boa noite e até amanhã. Silvio Navarro, nossa grande aquisição aqui no Oeste Sem Filtro, mais uma vez, obrigada aí por estar conosco nesse segundo mês de aniversário. Eu que agradeço, Paula. Boa noite para você, meu irmão Augusto Nunes. Um beijo para essa craque Ana Paula Henkel e, sobretudo, para quem nos faz companhia aqui todas as tardes de segunda a sexta-feira. Queria reforçar o convite para você assinar a Revista Oeste. Tem um QR Code que aparece no cantinho direito da sua tela. Você aponta o celular, o passo a passo é muito simples, porque é você que financia a Revista Oeste, é você que financia também esses vídeos. A Revista Oeste não aceita recurso público, dinheiro de partido político, dinheiro de governo nenhum. E ao apoiar o nosso jornalismo independente, conteúdo exclusivo para os nossos assinantes, também o site bem lembrado aqui, 24 horas, você também está apoiando o nosso conteúdo em vídeo. Então, boa noite a todos e contamos com a sua assinatura. Augusto Nunes, ainda bem que você voltou de férias para comemorar aí o segundo aniversário. Paula, minha âncora querida, Silvio, meu irmão, meu craque, Ana, minha parceira querida, um beijo para o Guilherme, meu irmão, e principalmente um beijo para vocês que garantem esse programa. Eu estou voltando de alguns dias de férias no litoral norte, eu fiquei realmente comovido mais uma vez com as evidências de que vocês nos acompanham em qualquer dificuldade que apareça. Nós estamos conseguindo mostrar, graças a vocês, que não é o YouTube que determina o fim ou o crescimento de algum programa, não. Não é mesmo. A gente sobreviveu,
a essas restrições do YouTube. Estamos crescendo e graças a vocês vamos crescer muito mais. Assinem a revista. Eu vi o que eu vi de assinante, né? Porque eu achei que iria dar alguma informação. Olha, estamos na revista, já assinei. Então, que mais pessoas assinem, porque vocês é que determinam se um programa deve acabar ou continuar. E graças a vocês, nós estamos convencidos de que continuaremos sem recuos. Boa noite. Um beijo grande a Guilherme Fiuza, que está de férias. Muito obrigada a você pelo carinho, pelas mensagens, pelos comentários. A gente continua aqui firmes e fortes. Lembre-se de fazer a inscrição no nosso canal do Rumble e deixar o seu comentário, o seu like e se inscrever aqui no canal. Uma boa noite e até amanhã.